Apocalipse capítulo 3 e versículo 11. Um texto muito conhecido. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Nesta noite de domingo, dia 30 de junho, estamos terminando a primeira metade do ano. Amanhã já é 1º de julho. E vamos com fé começar o segundo semestre. Está escrito assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Olhando aqui para o telão, vamos dizer juntos? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode sentar, meu querido, minha querida. Hoje é o domingo com Deus. O Senhor colocou no meu coração esse propósito num dia comum, quando eu estava vindo a pé aqui para a igreja, caminhando, refletindo, pensando, e de repente o meu coração foi cheio e veio ao meu coração realizar o domingo com Deus. Eu estava vindo para a oração, e aí o Senhor pôs no meu coração realizar 7 horas de pregação, 7 horas de ministração da palavra de Deus. E logo veio o tema, a mensagem de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. E aí nós oramos, continuamos falando com Deus, meditando, refletindo, e Deus nos deu a data de hoje, justamente para marcar essa virada de uma para outra metade do ano. E como já foi dito aqui, foi uma bênção. Tem gente que chegou aqui antes das 5 da manhã, e tem pessoas que saiu daqui já era 1h30 da tarde. Isso é um bom sinal. É fome de Deus. É apetite espiritual aguçado. E que bonito ver adolescentes servindo, adorando, comendo da palavra de Deus. E veja que foram pregadores aqui da igreja que ministraram a palavra do Senhor. Foram pessoas aqui da igreja que louvaram o nome de Jesus. Eu, com muito carinho, fiz anotações, e agora dá para me pregar pelo menos 7 mensagens. Os esboços já estão aqui. Respeitando os direitos autorais, dá para falar de cada uma das 7 igrejas. E nesta noite, para a gente fechar esse domingo especial, eu não poderia fugir deste tema. E eu quero frisar a volta de Jesus. Eu quero focar na volta de Cristo. Por isso, dentre todos os textos maravilhosos que nós temos em Apocalipse, eu escolhi esse para dar início à mensagem, e no nome de Jesus nós vamos também fechar com esse texto. Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. É a ênfase da mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia, a igreja modelo, a igreja fiel, a igreja que não recebeu nenhuma repreensão, apenas recebeu elogios da parte de Deus. Uma igreja missionária, uma igreja amorosa. Jesus diz a ela: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora, é bem verdade, meus queridos, que nós aprendemos com a mensagem de Cristo a cada uma das 7 igrejas. Agora, algo que me chama muita atenção, que para todas elas, Jesus diz assim: eu sei as tuas obras.
eu conheço as tuas obras. Essa frase se repete 7 vezes, a começar em Apocalipse 2:2. Jesus diz para a igreja de Éfeso: eu sei as suas obras. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9, ele diz a mesma palavra: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13, ele diz: eu sei as tuas obras. Para a igreja de Tiatira, ainda no capítulo 2 e no versículo 19, ele diz: eu conheço as suas obras. Já no capítulo 3, para a igreja de Sardes, ele diz: eu sei as tuas obras. No versículo 13, para a igreja de Filadélfia, melhor, no versículo 8, ele diz: eu sei as tuas obras. E a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 15, novamente ele diz: eu sei as suas obras. Jesus conhece cada um de nós. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Deus conhece os nossos pontos positivos, mas Ele também conhece os nossos pontos negativos. Os pontos positivos Ele quer enaltecer, e os pontos negativos Ele quer corrigir. Jesus já está falando comigo e com você nesta noite: eu sei as suas obras. Eu te conheço por fora, mas Jesus te conhece por dentro. Eu te conheço aqui dentro da igreja, mas Jesus te conhece lá fora. Eu te conheço aqui no culto, mas Jesus te conhece lá dentro da sua casa. Eu te conheço no meio dos crentes, mas Jesus te conhece no meio da sua família. Eu sei as suas obras. A gente entende aqui que não valem apenas as boas intenções. Existe um ditado por aí que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Além de ter uma boa intenção, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. É exigido de mim e de você, que já somos salvos, escolhidos, eleitos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que andemos em novidade de vida e que pratiquemos boas obras. Você precisa ser a luz do mundo, o sal da terra e exalar o bom perfume de Cristo. Jesus está dizendo: eu sei as suas obras. Jesus está voltando, dá tempo de consertar. Quando ele vier, não vai dar mais tempo. Ninguém vai subir agarrado na saia da mãe, nem no paletó do pai. Marido não salva a esposa não salva o marido, pai e mãe não salvam filhos, filhos não salvam os pais. A salvação é individual e Jesus está voltando. Não adianta vir para a igreja porque o seu pai vem. Não adianta vir para a igreja porque a sua namorada vem. Não adianta vir para a igreja porque o seu marido vem. Vem para a igreja para servir a Jesus de todo o seu coração. Jesus disse para 7 igrejas: eu sei as tuas obras, eu conheço as suas obras. Uma outra frase que ele disse para todas elas foi a seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começa com a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois no versículo 11, a igreja de Esmirna: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois no versículo 17, para a igreja de Pérgamo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois no versículo 29, para a igreja de Tiatira: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 6 do capítulo 3, para a igreja de Sardes, a mesma frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 13, para a igreja de Filadélfia, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último, no versículo 22 do capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, mais uma vez ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Jesus está falando conosco nesta noite. É a última hora. Nós temos que estar preparados. O rei está voltando. Jesus está às portas. Se prepare, igreja. Precisamos estar preparados. A mensagem de Cristo às 7 igrejas foi esta. E esta é a mensagem para a igreja do século 21. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os sinais estão aí. Os terremotos, maremotos, tsunamis. A violência aumentando cada vez mais, o amor se esfriando, o pecado aumentando. E a Bíblia diz que o juízo vai começar da casa de Deus. Portanto, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 3, versículo 15: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É noite de concerto, é noite de reflexão. Vencemos 6 meses de 2024. Estamos mais perto da volta de Jesus. Romanos 13:11 diz que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: esteja preparado. Esteja preparado, presbítero Jefferson, presbítero Sérgio, esteja preparado. Pastor Pedro, evangelista Luizinho, igreja renovada da Cantina, Jesus está voltando. Eis que venho sem demora. Interessante que tem uma igreja aqui que ela só recebeu repreensão. Das 7, apenas uma recebeu só repreensão. Foi a igreja de Laodiceia. A igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja materialista, uma igreja que não recebeu um elogio da parte de Jesus. Ela só foi repreendida. Uma igreja indiferente. Laodiceia só recebeu repreensão. 2 igrejas não receberam repreensão alguma, só receberam elogio. A primeira foi Esmirna, a igreja corajosa, a igreja sofredora, a igreja vitoriosa, a igreja triunfante. E a igreja de Filadélfia, que nós já citamos aqui, a igreja amada, a igreja fiel, a igreja missionária, a igreja do amor excelente. 2 igrejas que são para nós como modelo: Filadélfia e Esmirna. Só receberam elogios da parte de Deus. Agora nós temos Laodiceia, que nós temos que olhar para ela e aprender com ela, para não cometermos os mesmos erros. Uma igreja que só recebeu repreensão. Que nesta noite Deus tenha misericórdia de nós. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora, meus queridos, Jesus não apenas corrigiu, não apenas exortou, Ele fez promessas. Para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 7, na parte B, ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E esta promessa é para a igreja em todos os tempos. O vencedor vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É um retorno ao jardim, é um retorno ao Éden. Nós vamos comer da árvore da vida. Vença pela fé. Vença a carne, vença o diabo, vença o mundo, vença o pecado, e você vai comer da árvore da vida. Vença o desânimo, vença o cansaço, vença as lutas, vença as tribulações, vença as oposições, e você vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Só quem tem essa esperança, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus.
Que promessa maravilhosa, que promessa linda. Para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 11, Jesus diz assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oh glória! Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Pode ser que nós venhamos passar pela morte física, mas jamais passaremos pela morte eterna. A morte física é a morte do corpo, mas a alma e o espírito permanecem vivos com Deus para sempre e eternamente. A morte espiritual é quando a pessoa sai da presença de Deus, ela deixa a presença de Deus, ela se desvia dos caminhos do Senhor, ela se afasta de Jesus. É a morte espiritual. E se nesse estado acontece dela morrer fisicamente, aí é só a graça, irmão. Aí é morte eterna. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Vamos perseverar na presença de Deus até o fim. Vamos ser fiéis até a morte. Há uma promessa para aquele que vencer: ele não receberá o dano da segunda morte. Veja bem o ímpio, aquele que não entregou a vida para Jesus, aquele que blasfemou de Jesus, aquele que não se arrependeu, aquele que foi contra Deus. Além de morrer fisicamente, ele vai passar pelo dano da segunda morte, a morte eterna. Mas eu e você que entregamos a vida para Jesus, podemos até sofrer nessa terra, podemos até morrer fisicamente se não alcançarmos o arrebatamento em vida. Mas uma coisa é certa: nós não sofreremos o dano da segunda morte. Pelo contrário, viveremos eternamente com Jesus lá na glória. Só quem tem essa esperança, levanta a mão direita e dá glória. Levanta a mão esquerda e grita aleluia. E se você puder, jogue as 2 mãos para o alto e grita: só o Senhor é Deus. São promessas preciosas que aguçam a nossa fé. Para a igreja de Pérgamo, e a promessa também é para nós, no capítulo 2, no versículo 17, Jesus diz assim: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quanta coisa boa Jesus promete. Vamos comer do maná. Quantos de nós não tem curiosidade de saber como que era o maná? Segundo a Bíblia, tinha um sabor de bolos de mel, segundo a Bíblia. Alguns estudiosos, alguns teólogos chegam a cogitar outras questões, mas a Bíblia diz isso, que o sabor do maná era como bolos de mel. Meus queridos, e lá naquele grande dia nós vamos comer do maná. Oh glória! O maná que sustentou o povo lá no deserto, que coisa linda. A Bíblia diz ainda que nós vamos receber uma pedrinha branca e um novo nome, e só quem recebe é que vai saber. Que coisa linda. Talvez você não tenha um nome muito bonito e você até tem vergonha do seu nome. Uma boa notícia para você: lá no céu você vai ter um novo nome. Quem sabe aqui você tem um apelido, e até um apelido depreciativo, mas lá no céu você vai ter um nome de honra. E ele vem numa pedrinha branca. Oh glória, que coisa linda. São promessas de Jesus para a sua igreja, promessas para as igrejas da Ásia Menor, promessas para nós nos dias de hoje. Ao que vencer. E aí para a igreja de Tiatira, no capítulo 2 ainda, e no versículo de número 26, a palavra diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro a regerá, e as nações serão quebradas como vasos de oleiro,
Como eu recebi do meu Pai, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui foge da compreensão humana. Eu te darei poder sobre as nações. Alguns interpretam que isso vai acontecer durante o reino milenar de Cristo. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Foge da nossa compreensão. Fato é que nós teremos autoridade de Deus. Nós teremos honra da parte de Deus, poder da parte de Deus. Só quem quer isso para a sua vida naquele grande dia. Vale a pena. Para a igreja de Sardes, meus irmãos, no capítulo 3, no versículo 5, há uma promessa tão bonita: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Que coisa linda, irmãos. Eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Essa foi uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida. Apocalipse 3:5. Eu pregava assim: 3 promessas de Deus para a sua vida. A primeira: você vai ser vestido de vestes brancas. A segunda: jamais Deus riscará o seu nome do livro da vida. E a terceira promessa: Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai. Está aí uma bela pregação. Só por introdução, conclusão, está pronto o sermão. E agora hoje aqui eu quero falar dessa promessa. Naquele grande dia nós vamos receber vestes brancas. O nosso nome já está escrito no livro da vida e jamais será arriscado dele. Pode ser que nenhum de nós terá a sua foto estampada lá na prefeitura municipal, como um prefeito ou um vice-prefeito que deixou um legado, uma história. Talvez a nossa foto não vai estar no saguão da Câmara de Vereadores, como um vereador desta cidade. Talvez os nossos pés não estarão na calçada da fama. Mas uma coisa é certa: entregamos a nossa vida para Jesus. Somos salvos, lavados, redimidos. O nosso nome está escrito no livro da vida. E nada e nem ninguém poderão tirá-lo de lá. Vestes brancas, nome no livro da vida. E Jesus vai confessar o nosso nome diante do Pai. Coisa linda. Presbítero Jefferson, Jesus vai apresentar você para o Pai. Esse aqui é o Jefferson. Lá em cima, presbítero Sérgio, Jesus vai confessar o seu nome perante o Pai. Esse é o Sérgio, ele venceu. Esse é o Jefferson, ele venceu. Esse é o Pedro, ele venceu. Esse é o Luiz, ele venceu. É tão gostoso quando você chega para conhecer alguém, tem alguém que te apresenta: esse é o meu pastor, esse é o pastor Paulo, esse é o nosso pastor. A gente se sente tão feliz, tão honrado. Agora imagina Jesus nos apresentando para o Pai, o Criador dos céus e da terra. Ô irmão Guto, irmã Daniela, não é coisa pequena não. O Criador dos céus e da terra. Que promessa maravilhosa. Vale a pena ficar firme na presença. Vale a pena dizer não ao pecado. Meus queridos irmãos, as promessas não param por aí. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 12. Para a igreja de Filadélfia, Jesus diz assim: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Nós vamos ser coluna no templo de Deus. Jesus usando figuras de linguagem. Filadélfia havia sofrido terremoto. A cidade precisou ser deslocada de lugar. E agora Jesus usa essa analogia para trazer uma promessa espiritual: eu farei de vocês uma coluna no templo do meu Pai. E a última promessa, capítulo 3, versículo 21. Jesus corrigiu a igreja de Laodiceia, mas Jesus diz para ela: eu repreendo e castigo a quem eu amo.
Talvez você está aqui precisando colocar a sua casa em ordem. É o dia, é a hora. Deus repreende e castiga aqueles a quem Ele ama. Ele pede de nós arrependimento. Ele diz para a igreja assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí vem a promessa: ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. São promessas preciosas. Quem aguarda por essas promessas? Meus irmãos, Jesus está voltando. Ele disse: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer novamente para ela: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora, eu separei alguns textos aqui, irmãos, para a gente refletir. O texto que talvez seja o mais importante para a igreja de Éfeso é o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era fiel, mas ela abandonou o primeiro amor. E Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Era uma igreja zelosa, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja fiel, mas essa igreja deixou o primeiro amor. E hoje Jesus está falando conosco: eu te quero de volta ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, meu irmão. Volte ao primeiro amor, minha irmã. Ore mais, jejue mais, santifique mais, leia mais a Bíblia, corra para a casa de Deus. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. A mensagem de Cristo à igreja de Éfeso foi essa: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Lembrem-se onde caíram, arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. É tempo de voltar ao primeiro amor. Levanta a sua mão e diga comigo: eu preciso voltar ao primeiro amor. No capítulo 2, versículo 10, para a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, corajosa e guerreira, na parte B, Jesus diz assim: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta mensagem é para nós. Seja fiel até a morte. Não adianta nadar e morrer na praia. Quando eu vou fazer batismo, eu falo para os candidatos: olha, vocês não vão tomar apenas um banho de rio, não. O batismo não é só para uma semana, só para um mês, para um ano. O batismo é para a vida inteira. Precisa ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. A igreja de Esmirna era sofrida, perseguida, mas havia uma coroa preparada para ela lá no céu. Está sofrendo, está sendo perseguido, permaneça fiel e você vai receber a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14, o que me chama a atenção é o que Deus fala com ela: tenho contra vocês que vocês seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios de idolatria e prostituição. Meus irmãos, Jesus censurou a igreja de Pérgamo, porque ali havia um espírito, havia um ensinamento ali, a doutrina de Balaão, que é lá do Antigo Testamento, um profeta, entre aspas, de Deus, que se vendeu, e ele ensinou Balaque, um rei pagão, a colocar tropeços diante do povo de Israel. E havia essa doutrina lá em Pérgamo, comendo sacrifícios, comendo comida sacrificada a ídolos e praticando prostituição. Meu querido, fique longe da prostituição. Minha irmã, viva em santidade. Povo de Deus, santidade ainda é a mensagem do século 21. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E ai daquele que destruir
o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Fuja da prostituição, fuja do adultério, fuja da comida sacrificada a ídolos. Estamos vivendo épocas festivas, festas pagãs. Não são festas de Deus, são festas de idolatria. Pelo amor de Deus, não vai comer comida sacrificada a ídolos. Eu não preciso ser mais explícito, você já está entendendo? Meu querido, minha querida, conserve a pureza, a santidade. Jesus está voltando. Essa doutrina de Balaão estava minando a fé da igreja de Pérgamo. Foge da prostituição, foge daquilo que é sacrificado ao ídolo. A gente aprende isso aqui com Pérgamo, com Tiatira. Eu vejo aqui o versículo 20. Uma igreja mundana, Tiatira, igreja mundana. Tenho contra você que você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ela ensina os meus servos que prostituam e comam sacrifícios de idolatria. A igreja de Tiatira era uma igreja mundana. Ela tinha lá a doutrina de Jezabel, uma mulher que se dizia profetiza e ensinava as pessoas a se prostituírem e a praticarem a idolatria. Meus irmãos, mais uma vez Jesus censurando a sua igreja. Essa igreja de Tiatira era uma das piores, era uma igreja mundana, uma igreja dividida, falsas doutrinas. Embora ela quisesse servir a Deus, ela tinha um certo amor por Deus, mas era um amor dividido. Ela amava Deus e amava o mundo. Ela queria Deus, mas não queria abandonar a prostituição e nem a idolatria. Estava instalada ali a doutrina de Jezabel. Foge disso. Homem de Deus, mulher de Deus, foge da doutrina de Jezabel. E Jesus faz alusão a Jezabel do Antigo Testamento. E havia, segundo os intérpretes, uma mulher que tinha esse mesmo espírito e que atuava ali como uma profetisa na igreja de Tiatira. O sangue de Jesus tem poder. Eu não creio numa pessoa que se diz profeta de Deus e anda de qualquer jeito. Eu não creio em alguém que se diz uma profetisa e anda com roupa decotada, roupa curta, mostrando tudo, sensualismo, carnalidade, mundanismo. Isso não é de Deus. Provocar prostituição, provocar adultério é pecado. Que Deus santifique as nossas vestes, que Deus santifique os nossos olhos, que nós sejamos crentes tementes a Deus, para que possamos morar no céu. Que caia por terra o espírito de Jezabel, espírito de sedução, espírito de atração, espírito de domínio, espírito de comando, para profetizar, mas levar a prostituição e a idolatria. Que Jesus tenha misericórdia de nós no século 21. Me assusta igrejas se dizendo igrejas evangélicas e desfilando no carnaval, praticamente pelados na avenida. O sangue de Jesus tem poder. Me assusta igrejas evangélicas fazendo o barzinho de Jesus, a boate de Jesus. Não, aqui é só para crente, vamos curtir. Jesus está voltando, meus irmãos. Nós não podemos ser uma igreja mundana. Para a igreja de Sardes, Jesus fala assim, capítulo 3, versículo 1, parte B: vocês têm nome de quem está vivo, mas vocês estão mortos. Oh, palavra dura. Era uma igreja doente, uma igreja dormente, uma igreja morta. Misericórdia. Imagina você ouvir isso de Jesus. Você tem nome de quem está vivo, mas está morto. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Seja um crente de fato vivo, não apenas um crente nominal. Sardes tinha nome de quem estava vivo, mas estava morto. Que Deus me ajude, que Deus ajude você, que nós não sejamos uma igreja doente, que nós sejamos uma igreja unida, uma igreja avivada, uma igreja santa, uma igreja fervorosa, uma igreja amorosa,
Uma igreja que serve a Deus por dentro e por fora. Uma igreja que serve aqui dentro, mas serve também lá fora. Se você quer ser a igreja que vai subir com Jesus, levanta a tua mão e dê glória. Perante Deus só existem duas igrejas: a que vai subir e a que vai ficar. E eu tenho uma notícia para você: Jesus vem buscar uma igreja de dentro da igreja. Como eu queria que todos subissem, mas infelizmente não é esta a realidade. Eu oro, eu ensino, eu prego, eu faço de tudo para levar você ao caminho de Deus, mas a decisão é pessoal, é você e Deus. Eu te conheço por fora, Jesus te conhece por dentro. Ele vem buscar uma igreja de dentro da igreja. Esteja preparado. Não seja um crente morto, seja um crente vivo. Um crente que faz a vontade de Deus, um crente que agrada o coração de Deus, um crente que é uma testemunha viva de Jesus. Oh, meus irmãos, ele diz para Filadélfia, é o texto base da nossa mensagem: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está voltando, ele vem. Eu tenho essa esperança. Eu pregava, ou melhor, eu conversava com alguém esses dias e eu dizia o seguinte: a volta de Jesus vai ser a maior decepção para muita gente. Tem gente que está pensando que vai subir, mas na verdade vai ficar. A igreja fiel, verdadeira, lavada, remida no sangue, ela vai subir. Ela vai se encontrar com Jesus. Mas o crente que só vive de fachada, de máscara, vive uma vida de fraude, de mentira, de engano, esse vai ficar. O arrebatamento da igreja vai ser uma grande alegria para os que subirem, mas vai ser uma grande tristeza para os que ficarem. A volta de Jesus vai ser uma grande decepção para muita gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. O que é que você tem? Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja amada, e Jesus disse isso para ela: eis que venho sem demora. E para a Laodiceia, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Para uma igreja difícil, para uma igreja complicada, para uma igreja morna. Essa igreja não era nem quente nem fria. Jesus censurou ela por isso. Era uma igreja morna. E Jesus disse: eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Foi bem explicado hoje de manhã aqui. Jesus usa a geografia da região. Colossos era uma cidade que produzia água fria. Hierápolis produzia água quente. Laodiceia não produzia nenhum tipo de água. As águas chegavam até ela por arqueodutos, e elas chegavam mornas àquela cidade. E Jesus usa a geografia para trazer uma lição espiritual à igreja. Tomara que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Que palavra dura, igreja. Não seja um crente morno, não seja um crente meia boca. Seja um crente verdadeiro, seja um crente fiel. Seja quente. Quente rima com crente. Tem crente aqui? Então seja quente. Não seja frio, não seja morno, não seja gelado, não seja como Laodiceia. Jesus está falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. A gente usa esse versículo para falar para os ímpios, para pregar o evangelho, para anunciar a salvação, e a gente esquece que essa palavra foi falada para a igreja. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Eu estou à porta e bato. Jesus quer te despertar nessa noite. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Quem está ouvindo a voz de Jesus aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
É o domingo com Deus, um dia especial para a gente agradecer o Senhor pela primeira metade do ano. E para a gente consagrar a segunda metade do ano. Nós não sabemos se esse é o último culto. Eu disse quando eu estava conversando com os pregadores que ministraram hoje de manhã: preguem como se fossem as vossas últimas ministrações. Pregue como se fosse a sua última pregação. Esta pode ser a minha última pregação. Jesus está voltando. Estamos aqui agradecendo pelos 6 meses. Pode ser que a gente não chegue até 31 de dezembro. Pode ser que Jesus volte antes. Esteja preparado. Deixa de lado tudo que te atrapalha. Não se envolva com picuinha, com mexerico, com disse-me-disse. Deixa tudo de lado. Olha para Jesus. Segue a Jesus. Fica firme na rocha. Porque é Ele que garante a sua salvação. Não se envolva em briga, não se envolva em contenda, não se envolva com confusão. Quando você ouvir um barulho disso, um cheirinho disso, se você avistar de longe, foge da confusão, foge da contenda, foge da intriga. Deus tem uma obra na sua vida e Ele quer te levar para o céu. Quem recebe esta palavra? Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O que é que você tem hoje? Você tem fé? Então guarda a fé. O que é que você tem? Tem amor? Guarda o amor. Tem santificação? Santifica mais ainda. Guarda o que você tem. Tem o fogo do Espírito Santo aceso em seu coração? Conserva. Tem vontade de ler Bíblia? Conserva. Tem vontade de fazer jejum? Guarda isso. Mantenha isso. Não deixa apagar isso em você. Mantenha a sua cabeça erguida. Mantenha um brilho espiritual de Deus nos seus olhos. Um sorriso de cristão no seu rosto, meu querido, minha querida. Não se venda para o mundo, não se corrompa. É a mensagem de Cristo para as 7 igrejas. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você pode dizer amém? Eu quero então agora te convidar a ficar de pé. E eu quero convidar você a pôr a mão no seu coração. Jesus está falando: eu venho sem demora. Jesus está dizendo, enquanto o ministério de louvor se posiciona aqui no altar, põe a mão no seu coração. É o momento de nós fazermos uma reflexão, um autoexame. O Rei está voltando. Jesus está às portas. Oh glória! Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos clamar pela misericórdia. Vamos suplicar pelo perdão. Vamos pedir que Jesus nos ajude. Diga para Ele: Jesus, eu quero ir até o fim. Jesus, eu não quero ser deixado para trás. Eu quero subir com o Senhor na tua vinda. Eu quero morar eternamente na glória. Eu não quero ficar aqui. Eu quero morar no céu. Eu não quero a condenação. Eu quero a vida eterna. Com a mão no coração, com os olhos fechados, já vai orando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hoje é noite de abandonar o adultério. Hoje é noite de abandonar a prostituição e de abandonar a fornicação. Hoje é noite de abandonar a falsidade. Hoje é noite de abandonar a mentira. Hoje é noite de abandonar o engano. Hoje é noite de conserto na casa de Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Derrama sobre nós a Tua graça. O Senhor é Deus misericordioso. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós pedimos perdão, nós fazemos conserto. Nós clamamos por misericórdia. Hoje é o domingo com Deus. A mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Aprendemos com cada igreja pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos que precisamos imitar, pontos negativos que precisamos evitar. Ajuda-me, Senhor, ajuda esta igreja, esse homem, essa mulher, tem misericórdia. Estamos fazendo conserto, estamos pedindo perdão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ai de nós se não fosse o teu amor, a tua graça. Derrama essa graça maravilhosa, promovendo conserto, arrependimento, confissão de pecados, abandono de pecados. Oramachu
com a mão no coração, com o seu olho fechado, comece a derramar lágrimas, comece a chorar, comece a gemer, vai dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda, eu quero subir, Jesus, me ajuda, eu preciso melhorar. Vai falando: Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me perdoa. Vai falando, Ele está aqui sondando o teu coração, esquadrinhando a tua vida. Ele vai te mudar, Ele vai te transformar, Ele vai te ajudar a melhorar. Receba o toque de Jesus, é o poder da palavra. Hoje a palavra é para que nós coloquemos a nossa casa em ordem, não é para te condenar, é para te despertar, é para te levantar. Deus corrige aquele a quem Ele ama. É noite de conserto, é noite de colocarmos a nossa vida no altar, é noite de colocarmos a nossa casa em ordem. Receba, receba, receba. Diga para Jesus: me ajuda a vencer o pecado, me ajuda a vencer a carne, me ajuda a vencer o diabo, me ajuda a vencer o mundo. Vai orando jovem, vai orando adolescente, vai orando irmã, vai orando irmão, vai clamando: Deus me dá força, Deus me dá graça, eu quero morar no céu, eu não quero ficar aqui, eu não quero perder a salvação, o Senhor me resgatou, eu quero morar contigo eternamente. Vai orando.